Olá, uma boa tarde de sábado para você que acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma. No ar, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E depois de 2 salas onde a música ganhou destaque, o Sala retrasado, cantor e compositor Leandro Borges, sábado passado a cantora Elisa Amorim, ambos foram premiados com o Troféu de Ouro, que é o prêmio máximo da música gospel no Brasil. Hoje nós voltamos o nosso assunto, o nosso tema, o nosso programa para algo de extrema relevância, de extrema importância. Todos os dias nós temos notícias de que esta enfermidade, esta doença afeta pessoas e não só pessoas, por consequência a família também é atingida. Não somente pelo grau voraz que essa doença acaba exercendo, como também pelos danos psicológicos que ela acaba deixando não somente no enfermo, no paciente, como também em seus familiares, nos seus amigos. Uma doença, uma enfermidade que muda por completo a rotina do cidadão e da cidadã. O câncer, todos sabem, é uma luta contínua. A ciência tenta descobrir a cura e as pessoas tentam lidar com esta situação que, repito, cada vez é mais, abre aspas, comum, fecha aspas, nas famílias, no cotidiano brasileiro. E para falar sobre o assunto, uma pessoa que ajuda justamente estes guerreiros, digamos assim, a lidar com esta doença, que é a presidente da Associação Unidos contra o Câncer de Criciúma, Gisele Pereira, que eu agradeço por demais a sua vinda até a nossa emissora, a TV Primavera. Gisele, uma boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde, Heber. Boa tarde também a essa oportunidade que tu estás nos dando para falar um pouquinho sobre o caso, sobre a Casa Unidos contra o Câncer. É muito importante essa divulgação para a gente. O que é Unidos contra o Câncer? A Unidos contra o Câncer ela é uma casa de apoio hoje, né? A gente tem várias formas de estar apoiando essas pessoas com diagnóstico de câncer. E ela tem trazido, acho que um pouco mais de paz até para o coração dessas pessoas, porque elas são bem acolhidas, são pessoas que normalmente têm um diagnóstico e já são encaminhadas, né? Então, assim, a gente pega o paciente naquele começo, assim, que está bem transtornado, a família está bem abafada, com falta de informação. Então, hoje é uma casa de apoio. Uhum. E como é que surgiu a ideia de criar o Unidos contra o Câncer? Em 2011 eu perdi meu esposo com câncer e essa doença ela não fazia parte do nosso dia a dia, da nossa família, veio assim de paraquedas, eu digo, né? E o tratamento, as dificuldades de informação, tudo isso foi o que eu enfrentei na época. Graças a Deus eu digo que na época a gente tinha um pouquinho de condições, então fomos para São Paulo, para Porto Alegre, buscar recursos, né? Achando que a cidade não suportava, não tinha esses recursos. E aí foi onde eu me deparei com isso, com essas dificuldades que as pessoas que não tinham tantas condições estavam enfrentando. Uma simples informação era uma burocracia, era um trabalho, era uma tristeza. E aí eu digo que me comoveu mais no início foi a questão do catéter, das pessoas fazendo a quimioterapia e aquela dificuldade para encontrar veia e tal. Então eu falei, poxa, vamos colaborar, se cada um fizer um pouquinho, né, acho que vai amenizando o sofrimento dessas pessoas. E aí depois que eu perdi ele, depois de 3 meses, já entre a descoberta e o óbito, foram 3 meses, Muito rápido, né? Muito rápido. Não dá nem para assimilar direito. E aí eu digo assim, hoje a prevenção é tudo, porque não fumava, não bebia, não tinha um histórico assim para ter essa doença, né? Uhum. E aí veio tudo muito rápido. E aí, a partir dali, dessa perda, aí eu pensei, poxa, é muito triste, né? A pessoa ter esse diagnóstico e não saber nem para onde correr, o que fazer. Eu fico imaginando, Gisele, porque quando você recebe esse tipo de informação, além de você ter que ter forças para ir atrás de uma possível solução, como você disse, você precisa também saber onde buscar essas informações. E como é que funciona quando você recebe a notícia? Parece que o chão some dos seus pés, né? E você tem que buscar forças para ir atrás de uma saída, enfim. Como é que funciona isso?
O primeiro momento eu acho assim, a pessoa já acha que vai morrer, né? Então o diagnóstico já diz isso, vou morrer, tô com câncer. Aí a pessoa já tem que parar de trabalhar para poder estar se tratando, a químio e outros procedimentos. E tem que ter alguém também para dar esse apoio da família. Às vezes é o pai, às vezes é o esposo, a esposa. Então ali já começam as dificuldades. O teu salário, as tuas despesas já aumentam, né? Porque tu tem que estar correndo. É muito caro o câncer? Hoje eu digo que é caro. Para quem quer ter realmente as coisas rápidas, é caro. Graças a Deus, a cidade hoje ela dá um suporte bem legal também para essas pessoas que fazem químio. O problema é exatamente a informação, sabe? Tem que pegar um papel aqui, tem que levar lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E às vezes a pessoa não tem essa informação. E nem aí ela força, perde né? muito tempo. Eles perdem muito tempo com isso. Então a Unidos contra o Câncer, ela tenta dar esse suporte. Sabe? Alguns direitos que eles têm muitos direitos. Só não me pergunta todos aqui que a gente, cada área, cada setor, eu digo assim, da Unidos contra o Câncer, tem uma pessoa realmente responsável. Isso aqui tu tens que fazer, isso aqui cabe a fulano, ciclano. Então, assim, eu, na associação, eu tenho esse papel, sabe? De abraçar, de brincar, de rir, de trazer essas pessoas ali, se sentirem bem, a autoestima, a vaidade. Mas cada setor ali, assim, é muito capacitado para encaminhar, né? E aí nós temos uma assistente social, a Leila Ferrari, uma ótima profissional, onde ela encaminha essas pessoas para os direitos que eles têm. Aí temos um advogado também que é voluntário, o Dr. Marco Antônio Zappellini, que ele é muito fera, eu digo assim, que tem nos dado um apoio assim maravilhoso e encaminhado muitas pessoas. Entendi. Agora, me desculpa a indiscrição, onde foi localizado o câncer no seu falecido marido? Pâncreas e fígado. Pâncreas e fígado. E foi muito rápido. O pâncreas, na verdade, ele é muito difícil tu ter um diagnóstico, né? Porque ele fica numa parte mais assim, mais atrás, escondida, né? Mais escondida. E aí ele reclamava de uma dorzinha aqui nas costas. Quando ia dirigir ou sentava. E aí o médico sempre dizia que era lombar porque ele usava tênis baixinho. E aí ele fazia tratamento com tênis, com remédio para dor e nunca descobria nada. Como se fosse uma dor muscular? Como se fosse uma dor muscular. Fazia esse tratamento. Quando descobriu, o nódulo já estava com 9 centímetros. Foi muito forte. Uau, bem grande. E só descobriu porque ele sentia muita dor e uma pessoa falou assim, toma esse remedinho aqui que vai melhorar. Aí eles, nossa, que remédio maravilhoso. Ela assim, isso aí é para quem está em tratamento de fase terminal de câncer. Aí ele se tocou e foi no oncologista. Aí descobriu. E aí veio a notícia. Então... Impressionante. Não é fácil. Agora, me diz uma coisa, Gisele, com relação ao Unidos contra o Câncer, como que as pessoas chegam até vocês e que tipo de ajuda, além da ajuda de um advogado, né, ajuda jurídica, psicológica, enfim, que tipo de ajuda ele vai encontrar lá no Unidos contra o Câncer? Hoje nós temos, a gente diz que é os benefícios eventuais, né, cesta básica, leite, suplemento. Nós temos bastante paciente que hoje toma por sonda, né? Temos cama-leito, temos empréstimos, né, de cama-leito, cadeira de roda, andador. Temos um auxílio farmácia, porque algumas medicações, na verdade, não são oferecidas pelo SUS, principalmente depressão, que é uma das coisas que ataca bastante, né? Temos vários benefícios, o auxílio jurídico, temos terapias de grupo, algumas N coisas que a gente oferece que conforme vai vindo as pessoas, a gente vai sentindo também a necessidade de oferecer, né? Às vezes a gente tem algumas coisas que diz, não, isso aqui a gente pode juntar com esse, com aquele, e as perucas também, mas a gente gosta de trabalhar bastante a questão da autoestima, que é muito forte. Pois é, principalmente na mulher essa questão da autoestima, com o tratamento, com a químio, com a queda dos cabelos, enfim, esse trabalho de autoestima é extremamente relevante, não? É muito importante para elas sair de casa. A pessoa às vezes perdeu o cabelo e não quer nem sair de casa. E aí a gente conseguiu agora alguns padrinhos, né, que a gente diz, para poder estar fazendo essa doação das perucas para casa e aí a gente empresta. A pessoa começou a ter cabelinho, tá tudo bem, aí passamos para outro. Acho que um ajuda o outro, né? A gente está trabalhando dessa forma hoje. A gente empresta, a pessoa não precisou mais, a gente passa para uma outra paciente. São muitos os relatos de casos de câncer aqui na nossa cidade? A região sul, até teve uma pesquisa esses tempos que disse que a região sul os maiores diagnósticos são aqui na região sul. É muita gente. Mas tem algum fator preponderante? Olha, eu não posso dizer e afirmar porque eu também não fui me inteirar do assunto, mas
a pesquisa que saiu uma vez, falaram até que era por causa do hormônio, do frango, que aí a região sul comia muito frango. Então, assim, a gente ouve muita coisa, né? Mas não dá para dizer. Eu acho que isso aí hoje não escolhe idade, não escolhe, sabe? Não tem uma justificativa. É porque tu comeu isso que tu tem essa doença. Eu acho que é o mal do século, né? Porque é verdade. É incrível. Agora é interessante, você disse que seu marido sentiu uma dor como se fosse uma dor na região lombar. E o câncer, na verdade, ele não dói. Ele começa, o paciente começa a sentir quando o nódulo vai crescendo e aí ele começa a espremer, a comprimir, digamos assim, outros órgãos do corpo do cidadão, do paciente, enfim. Como a pessoa deve reagir e como ela deve buscar a informação? Porque nós sabemos que quanto mais cedo for o diagnóstico, mais chances tem do tratamento ter sucesso. Mas como é que essa pessoa vai se dar conta de que aquela dorzinha, que parecia uma dor lombar, é na verdade um câncer? Nós até temos um caso que a gente dá de exemplo de um paciente que ele estava fazendo um churrasco. Pingou ali o sal grosso aqui assim em cima do lábio e ficou uma feridinha. Ele foi deixando essa feridinha e quando já tinha um tempo que ele via que não cicatrizava, foi procurar ajuda, descobriu que estava com câncer e teve que tirar um pouco da face assim, ficou, né? Por causa de um sal grosso que estava fazendo um churrasco. Então, assim, hoje o câncer de pele, que a gente vê que também é bem comum, é uma bolinha, sabe? Às vezes a pessoa não dá importância porque teve aquela bolinha ali a vida toda, um sinalzinho. Acho assim, as pessoas, elas têm que ter por si mesmo, prevenção. Não é se eu sentir uma dor, não é se estiver me apertando, é assim, fazer exames de rotina. Exames de rotina. Eu digo assim, hoje os meus exames são imagens. Eu vou fazer um exame, eu quero imagem. Não adianta me dar exame de sangue, eu já digo assim, apesar de que é importante, né? Sim. Mas eu, pelo trauma que eu fiquei na época, meu Deus, hoje é imagem. Eu quero ultrassom de tudo para poder diagnosticar. Tem um nódulozinho aqui. Então, aquele nódulozinho, às vezes o exame de sangue, para mim, na minha cabeça, não vai diagnosticar isso. Você quer ver? Eu quero ver. Então, assim, hoje os meus exames são tudo imagens, porque eu fiquei um pouco traumatizada mesmo com isso. E as pessoas conseguem encontrar esses exames por imagem através do Sistema Único de Saúde, o SUS? Consegue. Hoje é a fila, né? A gente sabe que tudo tem uma fila. Eu não sei se existem algumas prioridades, mas tem as filas. Entendi. Mas consegue esses sim. exames, sim. Tá bom. Até alguns casos, às vezes, que é um pouco mais sério, alguns pacientes nossos que precisou, às vezes, de um ultrassom, às vezes, pro ouvido, que já tinha feito uma cirurgia e estava com um probleminha, às vezes a gente tenta conseguir também. Estamos tentando buscar alguns convênios com algumas empresas que oferecem, né, esse serviço, para poder facilitar, pelo menos para os nossos pacientes ali, quando o caso é mais urgente, assim, mais sério. Legal. A gente vai continuar conversando daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, porque você me respondendo essa situação aí das filas, enfim, me veio outra pergunta à cabeça também, e eu gostaria de falar um pouco mais sobre prevenção e vamos falar também mais sobre a Associação Unidos contra o Câncer, do que você está precisando, se você está precisando de algum tipo de ajuda, e eu sei que toda ajuda é bem-vinda, não é verdade? Então a gente vai falar sobre isso e muito mais daqui a pouco, na sequência do Sala de Entrevistas, que volta logo após o intervalo comercial. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas e hoje a minha convidada é a presidente da Associação Unidos contra o Câncer, Gisele Pereira. Gisele, você está falando sobre a prevenção. As pessoas precisam ter o hábito de ir ao médico, mas o brasileiro ele é displicente com relação a isso. Agora deixa eu fazer um adendo também. Não é só porque o brasileiro é displicente, porque infelizmente muitas pessoas não têm a condição de procurar um médico particular. A maioria do brasileiro não tem a condição de procurar um médico particular e realizar seus exames e, como você disse, a fila no SUS ela é enorme. O Sistema Único de Saúde, infelizmente, que é lindo no papel, um dos mais eficientes, se não o mais eficiente do mundo, só que na prática ele não funciona, entendeu? Mas as pessoas precisam ter o hábito de frequentar o médico, realizar os exames de rotina e não somente procurar um médico quando a dor aperta, quando ele sente algum sintoma. E eu acho que esse ponto ele é chave, fundamental, para que a luta contra o câncer, no sentido positivo da palavra, ela ganhe terreno, ou não? Com certeza. Eu já digo que é um medo.
Essa é a palavra. Porque até pessoas bem próximas de mim, eu digo, tem que se cuidar. Eu mesma já passei por isso, já de medo. Eu vou lá e tu já imagina isso. Eu vou, aparece alguma coisa, pronto, sabe? Tu já... Tô no caixão. Já tô no caixão, é bem isso mesmo. Então eu acho que tem muita gente que não se previne, que não busca esses recursos de exames, isso e aquilo, por medo. Hoje eu digo que é por medo, mas assim, ó, são muitos casos descobertos, mas não são tantos casos assim de mortes. Então assim, muita coisa que é descoberta com antecedência, tem cura, tem cirurgia, tem medicações, tem quimioterapia para diminuir, então assim, tem recursos. As pessoas, elas têm que entender que o câncer, ele não é um diagnóstico de morte, é de uma doença, sabe? E quando descoberta a tempo, ela tem cura sim, ela tem cura. A reação psicológica do paciente, ela ajuda no tratamento? Porque eu lembro que quando minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama, e graças a Deus mamãe está curada, faz os exames de rotina e nada aparece. O médico falou para ela que o remédio tinha um certo grau de percentagem no tratamento dela. E o estado de espírito dela, o ânimo, a força e a alegria, enfim, teria um grau maior do que o remédio. Você acha que... E eu lembro que quando as pessoas iam visitar a minha mãe, inclusive eu, na verdade saíam consoladas lá de casa, porque ela acabava consolando, não, fica calmo, isso vai dar tudo certo, isso aqui não é nada, tal. Isso ajuda realmente ou é apenas um jogo psicológico que a medicina usa para o paciente ficar animado? Não é um jogo psicológico, não. Eu acho que, eu diria até que é 70%, tá? 70%, porque a pessoa, quando ela não tem esse senso de humor, às vezes até, ela acaba se entregando. E quando ela se entrega, ela realmente, ela está esperando a morte. Então, assim, a família, é muito importante o apoio da família. Porque o paciente, quando ele descobre que ele está com câncer, ele não quer incomodar. Ele está com a autoestima baixa, ele não quer sair na rua. Eu passei por isso. Ele não queria nem receber visita, porque ele estava feio, ele estava com uma aparência de doente. E era uma pessoa muito vaidosa. Então, assim, essa questão do ânimo da pessoa, sabe, mostrar que está bem e não se entregar para a doença, é fundamental. Eu falo pelas pessoas que chegam na instituição. Há 2 semanas atrás, chegou uma lá chorando, triste, e aí eu até vou contar o caso dela, sem citar o nome, e ela falou assim, Gi, chegou um monte de gente lá em casa e tal, e aí eu fiquei bem feliz, e aí de repente um chegou com uma fita métrica e foi me medir. Eu falei, vai vir um presente por aí. Ele disse, não, é para saber o tamanho do caixão. Então, assim, aquilo foi de extremo mau gosto. Que brincadeira estúpida. E não foi fácil, sabe? Tu reverter isso. E a casa, ela dá esse suporte psicológico. A gente tem também a parte espiritual, sabe? Uma pessoa muito bacana, o Dr. Jair Cabral, ele está estudando muito e ele está bem espiritualizado para poder acolher essas pessoas que estão sem um amor próprio, eu já digo isso. Entendi. Então, assim, a casa dá esse suporte e é fundamental, sabe? Ter o apoio e ter essa alegria de viver. E só quem tem um câncer sabe como a gente dá valor para as pequenas coisas, sabe? Um simples tarde com o filho, um jantar em família, sabe? Uma brincadeira. Isso sabe? Às vezes eu digo assim, que tem pessoas que, Deus me perdoe, mas tem pessoas às vezes que precisam passar por isso para poder valorizar algumas coisas, né? Porque é triste, é muito triste, sabe? Tipo, essa brincadeira de mau gosto ali assim, eu acho que ficou aqui, né? Fica gravado. Ou aquelas coisas mesmo que nós não damos importância. Eu vou ver televisão, não vou brincar com meu filho, com a minha filha. Uma brincadeira de boneca de Barbie com a filha, de carrinho com o filho, coisa que nós precisamos valorizar. Agora, com relação à fila do SUS, deixa eu voltar para a fila do SUS. Tem uma pessoa que está nos assistindo agora, que mora na periferia da cidade. E ela não tem condições, recursos financeiros, enfim. E ela também está chocada com a notícia de que ela foi diagnosticada com câncer. E ela procura, olha, eu preciso de ajuda, eu não sei como, vocês encaminham, vocês dão toda essa assistência, mostra a estrada que ela deverá percorrer, ou ela vai ter que se virar por conta própria? Então, hoje a casa tem 1 ano e 8 meses. E o meu objetivo
quando abri a casa, era até dar o apoio de a pessoa poder ir lá, enquanto faz uma quimioterapia, vai lá, descansa, deita, e a gente, sabe, ajuda, leva essa pessoa, busca essa pessoa. Hoje eu não posso te dizer que a gente vai levar essa pessoa aonde ela tem que ir para poder ter esses recursos, porque a gente não tem um carro ainda para casa, estamos atrás de uma pessoa que tem um coração bem bom para fazer essa doação pra gente. Vamos conseguir. Mas a gente consegue sim encaminhar, tu tens que fazer isso, tu tens que fazer aqui, a nossa assistente social, ela consegue encaminhar exatamente para onde ela precisa. Então, entendi. Eu digo que a casa, às vezes a pessoa diz, mas é uma casa de apoio, eu não preciso de alimento, eu não preciso de leite. Mas não é só isso que a gente oferece, é o carinho. Às vezes a própria pessoa que já se curou pode estar indo lá para poder passar para os outros, sabe? Um pouquinho de estímulo, né? Ou contar a sua história. Todo mundo lá gosta de falar do seu caso, da descoberta. Então, assim, são trocas de figurinhas que fazem toda a diferença. Trocas de experiências. Isso mesmo. Às vezes, eu tive câncer, eu tive esse câncer Tô aqui, curado. e tô curado, enfim. Isso. Que legal. O que você está precisando lá na casa? Porque eu sei que a luta é árdua. A gente tem, como eu disse, 1 ano e 8 meses de casa, e aí eu pensei, hoje até a gente conversando com uma pessoa, um vereador, eu disse assim, eu tenho muita esperança que daqui a pouco a gente consegue ai meu Deus, fugiu o nome agora. Utilidade pública, né? Para poder conseguir algumas verbas e tal. Sei o que é. A gente ainda não pode ter esse documento porque a gente ainda não tem 2 anos de casa, né? É uma negativa que vocês conseguem, através dessa negativa vocês conseguem subvenções, verbas para equipar a casa, enfim, tudo isso. Então, a gente ainda não tem essa documentação, mas é tudo muito certinho, tudo muito dentro dos conformes, né? Como a gente ainda não tem 2 anos de casa, então a casa vive apenas de doação. Então, eu digo que eu entendo que durante o 1º, 2º, 3º ano a casa precisa muito de mim. Entendi. Então, assim, desde quando abriu a casa, todo mês eu ainda invisto dinheiro ali. Tu tira dinheiro do bolso? Todo mês, todo mês. Então, assim, agora a gente fez um jantar dançante, esse mês deu para dar uma respiradinha, mas eu sei que já o mês que vem já precisa de novo. Então, assim, a casa vive apenas de doação. A gente tem um pessoal de telemarketing que liga, às vezes pedindo, um ajuda com 5, outro ajuda com 10, e a gente vai juntando, para no final do mês para poder estar comprando esses benefícios eventuais e manter a casa, né? Mas a gente precisa muito. A gente hoje está com uma dificuldade bem grande, porque às vezes a pessoa doa esse mês, mas eu já doei mês passado. Mas a doença só cresce, todo mês a gente precisa estar colaborando, né? Então, fralda geriátrica, a gente está precisando bastante. Tá? A gente tem bastante paciente que usam fraldas. Os leites, que é para tomar com sonda, que são os leites especiais, eles são bem caros, a gente também está precisando bastante. Todo mês a gente precisa. A cesta básica, os leites, tudo isso é o que a gente chama assim de mais... que a pessoa chega e ela já espera aquilo, né? As outras coisas a gente vai encaminhando, vai ajudando, mas isso não. Quando tu chega na casa, tu já espera receber isso. Então, a casa tem que ter esses mantimentos para poder estar oferecendo. Então, assim, fralda geriátrica, leites especiais, cesta básica, o auxílio farmácia, a gente paga a farmácia todo mês e dá algumas receitas que os médicos dão, que o SUS não cobre, a gente dá. Então, às vezes as pessoas gostam de ajudar, eu vou ajudar com uma cesta, com leite. Só que, assim, valores, às vezes a pessoa não quer ajudar. Mas eu digo assim, quando falarem da Unidos contra o Câncer, pode ajudar, sabendo que realmente está sendo feito um bom trabalho, que o teu dinheiro está sendo bem investido, a gente tem um controle de tudo que entra e de tudo que sai. A gente sabe de onde que veio, para onde que foi. Inclusive, fica uma pastinha lá na recepção da associação. Quem quiser ir lá não vai poder levar para casa, mas pode dar uma olhadinha lá nas prestações de contas. É isso mesmo, é uma prestação de contas que a gente tem lá na frente. Então, assim, é um trabalho muito honesto. Então, se a pessoa disser, todo mês a gente queria até fazer um trabalho assim de buscar essas empresas, todo mês eu posso ajudar com R$50, uma cesta básica, vamos supor. E meio que fidelizar essas pessoas, porque aí eu sei que eu já tenho 15 cesta básica que eu vou ganhar, eu sei que é 15 a menos para mim comprar. Então já dá uma respirada, porque todo mês uma atenção. É difícil, é triste. Bom, você falou que está precisando de um carro também. Nossa. E você tem a oportunidade. Eu sei que muitos empresários acompanham o programa Sala de Entrevistas, e eu faço um apelo aqui pela Gisele. Talvez você tenha aí um carro, sei lá, ou você pode ajudar com alguma situação, né? Ajuda aí a Gisele lá
na Unidos contra o Câncer, porque esse carro serve para fazer as voltas burocráticas aí, que são muitas, acredito, né? Não, e até mesmo os pacientes, às vezes, nós estávamos na Noel Rosa, por causa do acesso, que não tinha ônibus, então a gente veio para Álvaro Catão, onde tem uma parada de ônibus na frente, que é para facilitar a vida desses pacientes, mas tem muita gente que sai dali, vai lá, faz uma quimioterapia e depois fica até às 5, 6 horas da tarde esperando o ônibus da prefeitura voltar para pegar eles, e é muito triste, porque a quimioterapia ela tem muitas reações. Aí a pessoa fica lá, às vezes, a tarde inteira esperando, e se a gente tem um carro, a gente pode estar disponibilizando para pegar essa pessoa, levar para casa, tomar um café, fica lá fazendo um trabalho de terapia com a psicóloga que fica lá todos os dias. Então, assim, o carro ele é muito importante. Eu digo que o único dia que eu pude disponibilizar para casa é nas quartas-feiras de manhã. Então, eu tento reunir essas pessoas que são assistidas pela casa sempre na quarta. Por quê? Porque senão vem uma tarde, vem de manhã, e eu gosto de reunir as pessoas, até para poder eles interagir e ficar mais leve, né? Então, assim, a gente vê isso, essa dificuldade de, às vezes, estar indo buscar uma pessoa, as doações. A gente tem 3 cestas básicas para buscar na Isara. Então, assim, se eu for buscar essa cesta básica, eu sei que eu tenho que tirar uma tarde, porque aqui, ali, lá. Então, eu não tenho esse tempo disponível. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha vida, os profissionais que são voluntários também lá dentro têm a sua história. Então, a gente precisa desse carro para poder ter uma pessoa disponível para isso, para buscar os benefícios que a gente ganha, para poder estar ajudando os pacientes nessa ida e vinda até o hospital. E outras coisas também que às vezes eles precisam, né, que não é só isso, a gente está ali para ajudar, então se precisar ir buscar um remédio, uma coisa, tendo o carro fica bem mais fácil. Qual é o telefone? O pessoal entrar em contato, eu quero ajudar a Unidos contra o Câncer, liga para quem? Nós temos a pessoa que fica lá é Maria Salete, ela é nossa psicóloga, ela está lá de segunda a sexta, e ela fica lá nas sextas só até o meio-dia. E o telefone é 3437-8149. De novo? 3437-8149. Tá bom. Esse é o nosso telefone. Gisele, o tempo é curto. Infelizmente eu gostaria de conceder mais tempo, mas televisão tem o tempo certinho. Acabou a nossa entrevista. Obrigado e conte sempre com a TV Primavera pro que precisar. Eu que agradeço essa oportunidade e convido a todos para ir lá conhecer a casa. Para ir lá conhecer, não só os que estão precisando, mas os que também podem trazer algum benefício, alguma ajuda psicológica, emocional, tudo certo. Se procurar no Face Unidos contra o Câncer, tem isso a fanpage. Mesmo. Curtir a página Unidos contra o Câncer, ali a pessoa pode estar acompanhando o nosso trabalho. Unidos contra o Câncer, no Facebook. Legal. Obrigada, Gisele Pereira, presidente da Associação Unidos contra o Câncer, e no sábado que vem nós retornaremos com mais um Sala de Entrevistas. Tchau!